Olá! Olá! Meu nome é Amanda e sejam todos muito bem-vindos ao As de Tinta. Hoje a gente vai falar de um livro que eu estava com vontade de ler há muito tempo, mas que eu estava adiando a leitura porque eu sabia que esse livro ia destruir o meu coração. E eu terminei de ler ele no finalzinho de março e só agora eu tô falando sobre ele porque eu passei bastante tempo pensando sobre esse livro. E eu estou falando de As Boas Mulheres da China, da autora Xinran. Até agora eu não sei se pronuncia Xinran ou Xinran, sei lá. Vou chamar de Xinran, se tiver errado me digam nos comentários. A Xinran, pra quem não sabe, é uma autora chinesa, ela trabalhou muitos anos como jornalista na China e hoje ela é professora na Universidade de Londres. Embora a Xinran tenha reunido todo o material para escrever o livro enquanto ela ainda morava na China e trabalhava como jornalista por lá, ela só veio publicar esse livro quando já morava em Londres, isso no ano de 2003. E já já eu explico por quê. E aqui no Brasil, ele foi publicado em 2007 pela Companhia das Letras. Essa aqui é a minha edição, eu li ele em e-book e eu vou deixar a capa colorida para vocês darem uma olhada. A Xinran, como eu já disse, ela é chinesa e durante os anos de 1989 a 1996, ela trabalhou como jornalista num programa de rádio chamado Palavras na Brisa Noturna, que era transmitido na cidade de Nanquim. Esse programa tinha como foco principal falar do cotidiano das mulheres e ele acabou se popularizando bastante, porque naquela época ainda não tinha muitos espaços onde as mulheres pudessem se sentir compreendidas. O Palavras na Brisa Noturna também serviu como uma espécie de apoio para as ouvintes, porque elas podiam enviar cartas para o programa relatando os problemas delas, e a Xinran tentava ajudá-las respondendo essas cartas através de conselhos durante o programa. Até que um dia a nossa autora recebe uma carta anônima pedindo ajuda para uma garota que havia sido vendida para um homem mais velho. E esse homem estava mantendo a menina acorrentada em casa para que ela não fugisse. E isso era algo que estava muito além da capacidade da Xinran para intervir. Então ela pede ajuda às autoridades locais para que eles façam alguma coisa. E eles simplesmente não dão importância para o assunto. Ah, porque ela é uma menina de aldeia. Ah, mas isso é tão comum aqui na China. Ah, mas você tá mexendo com as tradições chinesas. Isso é uma coisa de família. Não vamos se meter nisso não. A China insiste tanto que consegue convencê-los a ajudar a garota. E eles fazem isso de muito mau grado. E ela sai desse episódio se sentindo muito mal, porque ela sabe que apesar de ter conseguido ajudar uma garota, ainda tem várias e várias na China passando por situações muito parecidas e não tem ninguém fazendo nada por elas. E esse episódio faz a Xinran começar a se questionar quanto vale a vida de uma mulher na China. A partir daí, ela decide que vai começar a investigar como essas mulheres vivem e, principalmente, ela quer ouvir as histórias dessas mulheres. E ela vai a campo mesmo, ela visita várias províncias para entrevistar essas mulheres, ouvir essas histórias. E, gente, são histórias muito tristes, histórias muito pesadas. A Xinran entrevista mulheres que foram vítimas de estupro, mulheres que foram humilhadas, mulheres que foram forçadas a se casar, mulheres que foram abandonadas pela família ou que perderam parentes em situações muito trágicas. Enfim, são histórias assim que, meu Deus, me derrubaram. Sério. E eu acho que principalmente por ser mulher, por eu também ser mulher, eu acho que pra nós mulheres, ler esses relatos de mulheres passando por situações de violência e de abandono é algo muito pesado, algo muito complicado. Apesar de que eu nunca vou conseguir entender exatamente o que essas mulheres passaram, né? Eu vivendo aqui na minha zona de conforto. E assim, a autora ela é muito detalhista e ela também escreve com muita sensibilidade. Então eu acho meio difícil você ler esse livro e não se emocionar durante a leitura. Eu, no segundo capítulo, já estava chorando horrores. E a autora ela intercala capítulos muito tristes com alguns outros capítulos que são um pouco mais leves, mas que também apresentam aspectos muito preocupantes da cultura chinesa. E aí a gente vai ler muito disso, de como os homens enxergam as mulheres na China, e é uma coisa horrível. As mulheres são praticamente objetos, elas têm que estar lindas, perfeitas, bem polidas, e tem que servir ao marido, e quando elas meio que perdem o prazo de validade, o homem já vai atrás de outra mulher. E as mulheres eram mais valorizadas quando elas tinham filhos homens. Sim, as mulheres eram desprezadas praticamente desde o nascimento.
Uma coisa que eu percebi lendo o livro é que muitas das histórias têm relação com a Revolução Cultural Chinesa. Quando elas não têm uma ligação direta, elas foram afetadas indiretamente. E como eu acho que isso é uma coisa importante no livro, eu vou explicar bem resumidamente pra vocês. Então senta que lá vem história. A Revolução Cultural foi uma política instaurada em 1966 por Mao Tse-tung, que era o líder do Partido Comunista na China, e que tornava proibido tudo que tivesse minimamente ligado com o Ocidente ou com a União Soviética, ou qualquer coisa que estivesse indo de encontro às doutrinas do Mao Tse-tung, praticamente. E quem tinha algum elo com o Ocidente ou com a União Soviética, por menor que fosse, podia ser um parente distante, acabou sendo muito perseguido nessa época. E aí vocês imaginam como foi complicado para as mulheres viver esse momento na China, um país que já era super machista, que já via as mulheres como objetos descartáveis, né? Então o livro vai mostrar desde histórias de mulheres que foram perseguidas, que sofreram devido às supostas ligações que elas tinham. A própria China vai relatar a história dela no livro. A infância dela foi muito afetada pela Revolução Cultural. E o livro também vai mostrar histórias de mulheres que acreditavam na Revolução. Elas tinham muita fé em toda aquela utopia que era mostrada nas propagandas. E elas foram violentadas com a justificativa, e aí eu quero deixar bem claro, apesar de que eu acho que vocês já devem saber disso, não existe justificativa para isso, não existe nenhuma justificativa. Mas elas foram violentadas com a justificativa de que dessa forma elas estavam servindo ao partido. Isso foi uma das coisas que me deixou mais horrorizada durante a leitura. Isso só vai começar a mudar de fato em 1976, quando Mao Tse-tung morre e o Deng Xiaoping assume o poder. E é ele que inicia o processo de abertura política e econômica na China. A Chiran relata que após a abertura as mulheres ganham um pouco mais de liberdade, mas a autora também observa que elas ainda estão um pouco perdidas em relação ao que fazer com essa liberdade. Porque vocês imaginem só, anos e anos a gente está falando aqui de várias e várias gerações de mulheres sendo ensinadas a obedecer aos homens, a servir aos homens, a calar a própria voz. Então não ia ser da noite pro dia que elas iam conseguir se libertar disso. Ah, gente, lembra que eu falei pra vocês que a Chiran reuniu todo o material do livro enquanto trabalhava na China, mas que ela só publicou o livro em Londres? Então, em 1996, a Chiran, enquanto estava investigando como as mulheres chinesas viviam, ela vê uma coisa que deixa ela tão transtornada que ela decide não só deixar o emprego de jornalista, como também decide abandonar o próprio país. E além disso, ela tem a ideia de publicar um livro reunindo alguns dos relatos que ela coletou enquanto trabalhava no Palavras da Brisa Noturna, e ela sabe que esse livro nunca ia ser publicado na China. Por isso, ela só publicou o livro em 2003, quando ela já estava morando em Londres. O livro foi publicado por lá. Para encerrar esse vídeo, minhas considerações finais sobre esse livro são: primeiramente, como eu já falei várias vezes durante o vídeo, esse livro é muito pesado. Então, se você não está num momento muito legal na sua vida, eu aconselho que você adie um pouco essa leitura. A Chiran escreve muito bem, então é um livro que é meio difícil de ler por ser um livro muito triste, mas ao mesmo tempo a narrativa da autora faz com que a gente queira avançar na leitura. Apesar do livro falar de outras mulheres, ele é um livro que tem um teor muito pessoal, não só porque a autora contou a própria história no livro, mas porque ela registra muito como ela se sentia em cada uma das entrevistas, ela fala muito de memórias que ela tem. E é muito interessante que o livro tenha sido escrito dessa forma, porque a empatia da Chiran faz com que a gente tenha muita empatia pelas histórias que a gente está lendo. Por fim, eu como estudante de jornalismo fiquei muito feliz de ver que a Chiran percebeu que ela não podia ficar naquela bolha de estúdio de rádio e ter decidido apurar em campo, mesmo com todos os colegas dizendo que isso não ia valer a pena, que era um esforço em vão, porque dessa forma ela deu voz para essas mulheres. Se ela não tivesse escrito esse livro, as histórias dessas mulheres provavelmente iam ser esquecidas. E é por isso que eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Eu não costumo fazer esse tipo de recomendação, dizer, todo mundo deveria ler esse livro, acho que você tem que ler o que você quiser. Mas eu vou abrir uma exceção para esse. Eu acho que a gente deveria ler esse livro para não esquecer o que aconteceu. Para se perguntar como estão as mulheres hoje. E não só na China, no mundo inteiro. Existem muitas e muitas histórias de mulheres que não foram contadas e infelizmente talvez elas nunca serão. Mas elas existem e a gente não pode simplesmente fingir o contrário e tentar conviver com isso. E livros como As Boas Mulheres da China são importantes por isso, porque eles tiram a gente da zona de conforto e fazem a gente lembrar dessa realidade.
Eu vou ficando por aqui e eu realmente espero que vocês leiam esse livro. Se você já leu, diz aí nos comentários o que é que você achou. E se você gostou desse vídeo, curte aí embaixo porque isso me ajuda muito. Muito obrigada por terem assistido, um beijo pra todo mundo e até mais!